Boa noite a todos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso culto, o nosso terceiro culto de hoje, né? E hoje, o segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. Hoje o culto da manhã foi todo voltado para isso. A gente teve uma gincana bíblica muito legal, foi uma bênção. E só que não dava para poder estender esse formato para os cultos posteriores, né? Para o culto das 17 e o culto das 19, que é esse culto agora. Mas a gente vai abrir fazendo essa referência, lembrando disso, né? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. E o Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia, são muitos versículos, mas eu gostaria de encorajar você a lê-lo, a estudá-lo, a meditar nele. Claro que não, né, de uma vez só, se você de repente não é muito dado à leitura, mas alguns versículos por dia e meditando, porque esse salmo ele fala muito sobre o poder da palavra na nossa vida, né? E isso é muito importante. Eu quero ler só um versículo, é um versículo bem conhecido de todos. Eu acredito que se você tem um conhecimento bíblico, ainda que estreito, não precisa ser muito profundo, você já deve ter ouvido esse versículo, Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, hoje nós estamos louvando a Deus por esse instrumento maravilhoso que é a palavra de Deus, que nos ajuda em tantas coisas, e que o apóstolo, e que o salmista diz que ela é luz para os nossos caminhos. E a ideia do salmista, quando ele escreveu esse salmo, a gente fala de um tempo que não tinha luz elétrica, de um tempo em que as pessoas andavam com um lampião, né? Não sei como é que era o nome naquela época, mas o lampião você segura, você vai andando na frente, e a circunferência da iluminação vai projetando para que você dê os passos com segurança. Então a ideia do salmista é dizer que a Bíblia ela tem esse poder de iluminar o nosso caminho, de nos orientar, não apenas nas coisas mais importantes da vida, irmãos, mas também nas coisas secundárias também. Deus tem prazer em nos responder, se a gente orar a Deus e colocar diante de Deus a nossa vida, e consultar a Deus a respeito do que for. Claro que não é o desejo de Deus que a gente consulte a Deus em obviedades, né? O desejo de Deus é que a gente tenha maturidade e a gente conheça a palavra de Deus, para não ter que consultá-lo a respeito de obviedades, coisas que já estão claras nas Escrituras. Mas quando a pessoa não tem um conhecimento da palavra, e essa pessoa quer fazer a vontade de Deus, ainda que seja uma obviedade, ainda que seja uma coisa clara, que você já deveria saber, a palavra de Deus, ele nos orienta. Então, se você está aqui hoje, de repente precisando de uma direção para alguma área da sua vida, escolher uma profissão, escolher um parceiro de vida, escolher, não sei, uma decisão que você tenha que tomar, saiba que a palavra, o Espírito Santo pode usar a palavra para poder orientar você e ajudar você a tomar a melhor decisão. Basta você orar, consultar a Deus, porque como disse aqui o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés. Então imagine você caminhando na escuridão e essa palavra iluminando, né, como uma lanterna iluminando para que você dê os passos seguros. Tenho certeza que se você tem um tempo de caminhada já com Deus, deve ter momentos na sua vida que você, puxa vida, se eu tivesse consultado a Deus, se eu tivesse orado um pouco mais, se eu tivesse ido para a palavra um pouco mais, não tivesse sido afoito, assodado demais nas decisões, eu teria tomado uma decisão acertada, né? E de repente acabei que não fiz isso. Então, nesse dia da Bíblia, que você pare para louvar a Deus por esse instrumento maravilhoso que fala conosco. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Aí no culto de manhã até eu disse o seguinte, que infelizmente as pessoas às vezes muito afoitas em saber a vontade de Deus, preferem ouvir determinados
profetas, abre aspas aí para os profetas, porque muitas vezes não tem o desejo de pagar o preço. Eu não gosto dessa palavra, né? Porque na verdade não deveria, mas fazer o investimento de orar e que não tem nada melhor do que Deus falar conosco mesmo através da sua palavra. Deus pode usar alguém, pode, é bênção, Deus a usou para falar comigo, mas os momentos mais importantes da minha vida, que mais marcaram a minha vida, foi quando Deus falou diretamente comigo, através de um sonho, através de alguma outra situação que eu percebi que Deus estava falando comigo, através da palavra de Deus. Mas para isso eu não posso ficar de caixinha de promessa, né? Deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje, né? E vai ali, e abre ali, sempre tem versículos ali de bênção, versículos que são promessas mesmo. Eu não posso ficar sempre querendo que Deus fale através de alguém, né? Porque muitas vezes essa pessoa pode estar falando através da carne simplesmente, não ser uma pessoa usada por Deus, e você vai cair no engano. Então, invista na sua vida espiritual. Nesse dia da Bíblia, né, é que a gente tem essa palavra maravilhosa, que é a boca de Deus falando conosco, invista. Aí eu brinquei aqui no culto das 5, eu falei que tem gente que é amigo da Bíblia, né? O amigo da Bíblia é aquele que diz, estou contigo e não abro. A pessoa está com a Bíblia, não abre nunca, está sempre ali na prateleira, na biblioteca fechada, mas não abre. Às vezes abre a Bíblia só na igreja, só na quarta, só no domingo. E você precisa comer a palavra, você precisa se alimentar da palavra, você precisa, é a palavra que vai nos dar força para poder vencer o mal. O próprio salmista aqui no versículo, olha só o que o salmista diz aí no Salmo 119, vamos para o versículo de número, só um minutinho, versículo de número 11, deixa eu ver se é isso mesmo, não. Versículo de número 11, é isso mesmo. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então é a palavra de Deus, quando nós nos alimentamos, que nós nos sentimos fortalecidos, para poder resistir o ímpeto da nossa natureza. Porque nós temos uma natureza que muitas vezes clama por voltar a coisas que nós lutamos, né, para vencer diariamente. Sem a palavra, sem a oração, tudo fica muito difícil. Muito difícil. Por isso que Moisés disse, e Jesus repetiu isso, lá na tentação do deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? E eu pergunto para você, quanto tempo você tem dedicado à palavra na sua vida? Quanto tempo? E veja, não tem nenhum versículo da Bíblia, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo assim, que você deve ler a palavra. Não tem nenhum versículo dizendo, olha, leia a palavra. Sabe como é que está escrito? Medita na palavra. É totalmente diferente de ler. Ler, você pode passar os olhos informalmente sobre qualquer coisa e fazer uma leitura rápida e aquilo não entra no seu coração. Meditar é você parar, é você degustar, sabe, o versículo, é você parar em cada versículo e não ler para concluir um capítulo, para dizer que você leu o livro tal da Bíblia, não, é você parar e permitir que aquilo fale ao seu coração. Isso é meditar. O Salmo de número 1 fala que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se você medita na lei do Senhor de dia e de noite, você não vai ser enganado, ninguém vai te enganar, nem eu vou te enganar. Porque muitas pessoas são enganadas, né, pelos próprios pastores muitas vezes, porque não conferem na palavra. A pessoa vai lá, prega, a pessoa acha que porque acredita, seja como os crentes de Bereia. Depois você lê lá, eu não vou abrir para a gente, não sou eu que vou pregar, mas seja como o crente de Bereia. Sabe o que os crentes bereanos faziam? Enquanto os apóstolos pregavam, eles conferiam na palavra se aquilo que estava sendo ensinado era verdadeiro ou não, se aquilo estava sendo aplicado corretamente ou não. E isso é muito importante para você poder escolher uma igreja aonde você vai congregar. É muito importante. Uma igreja que tenha um púlpito saudável,
com pastores coerentes, sóbrios, que conhecem a palavra e que vão orientar você, não de forma mística e puramente emocional, mas dentro da palavra. E hoje em dia, irmãos, o que acontece? A gente vê as pessoas vivendo essa fé de epiderme, né? As pessoas querem sensação, as pessoas querem sentir a sensação, querem sentir, sabe, para mim saber que Deus está aqui, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que ter uma sensação, eu tenho que me arrepiar, eu tenho que ver alguém cair possesso, por exemplo. Mas eu não preciso disso, porque Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, o que acontece? Ele já está no nosso meio. Então, barulho, isso que muitas vezes as pessoas categorizam, né, como avivamento, que na verdade um avivamento bíblico, o que é o avivamento bíblico? É sede por almas, é sede, né, por conhecer a palavra. Então esse avivamento produzido, plástico, não é, artificial, que é conceituado pelo tanto de barulho, pelo tanto de gritaria, e a pessoa acha que por isso Deus está lá, lê do engano, não caia nessa, então seja como os crentes de Bereia, seja sóbrio, quando você vê alguma coisa, imagine se Paulo, se Jesus faria aquele tipo de coisa. Se você, não precisa nem estudar o Velho Testamento, eu sei que é difícil o Velho Testamento, mas se você comer o Novo Testamento já, você nunca vai ser enganado por ninguém, nunca, você vai identificar um falso ensino, você vai identificar um falso mestre, um falso apóstolo, uma igreja falsa, e você vai identificar uma igreja saudável, ensino saudável, um lugar onde realmente você precisa estar. Então, cuide disso, porque isso é muito importante, amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse instrumento maravilhoso que é a palavra dele, que transforma a nossa vida, que transforma o nosso ser. Vamos colocar de pé, quem puder, quem não puder, fique à vontade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos muito, muito pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, ela não nos deixa no engano, ó Deus, ainda que um ou outro queira usá-la para enganar, ó Deus, se aquele que está ouvindo é um conhecedor da tua palavra, medita na lei do Senhor, jamais será enganado na fé, jamais. Por isso, Senhor, desperta aqui nessa noite, aqui nessa igreja, pessoas ávidas pela leitura da palavra, pessoas que entendam a importância de conhecer a palavra de Deus, de ler, de não ficar só com aquilo que nós instruímos aqui, mas de fazer como os crentes de Bereia, que conferia à medida que a mensagem era pregada, conferia se não estava saindo do texto, se não estava forçando o texto, se não estava usando o texto para o seu bel prazer e interesses. Pai, em nome de Jesus, queremos uma igreja cristã, sóbria, fundamentada na palavra, que não ultrapassa o que está escrito, como Paulo recomendou à igreja de Corinto: não ultrapasseis o que está escrito. Pai, essa é a nossa igreja, uma igreja que fica dentro da palavra, que não sai da palavra, e ainda que chova milagres, se esses milagres, ó Deus, não estão de acordo com aquilo que a palavra está dizendo, nós colocamos em xeque o milagre, porque nós sabemos que o inimigo também faz sinais, o diabo também faz sinais, nos centros de umbanda, de macumba, ó Deus, e tanto, acontecem coisas sobrenaturais também, e não apenas na igreja. Por isso, ó Pai, desperta aqui pessoas sóbrias, inteligentes na palavra, racionais, pessoas que sirvam ao Senhor, entendam o lado importante da emoção, mas que entendam, ó Deus, que a fé, que a tua palavra é que nos guia sempre. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fala conosco através do pregador dessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos
nos cumprimentar, sair do nosso lugar, cumprimente aí o seu irmão que está do seu lado, atrás de você, como você achar melhor, mas vamos nos confraternizar, amém? Pode sentar. Queria dar alguns avisos. Irmãos, começou aqui a decoração para o culto de Natal. Domingo que vem, dia 19, nós vamos ter a nossa cantata de Natal com o coral, junto com o teatro. Então tem um aviso importante que eu quero dar, porque no domingo que vem nós não teremos o culto das 17. Nós teremos o culto das 9 da manhã normalmente e o culto das 19. E eu peço que você que está aqui, que é desse culto, ou que de repente é do culto das 17, mas veio agora, que você fique nesse culto das 19, porque o culto da manhã já é bem cheio. Então, para não ficar assim, desconfortável, né, mantenha o culto que você está mesmo. Se você vinha no 17, vem 19, é só domingo que vem, porque vai ter a cantata do coral, tem pessoas de idade no coral, e para poder apresentar 9 da manhã, apresentar 5 e apresentar 7, é muito difícil para essas pessoas ficarem em pé cantando o tempo todo. Então nós vamos fazer só 2 horários, 9 e 19. Eu tô sendo repetitivo, porque mesmo avisando, tem gente que chega às 17 horas.
Então, por favor, me ajude a repassar isso. Vai ser o nosso culto de Natal. Eu disse nos cultos anteriores, não sei se você sabe, a Bíblia, na verdade, não nos manda comemorar o Natal. A Bíblia ela não nos orienta a lembrar do nascimento de Jesus, até porque ninguém sabe quando Jesus nasceu. Não sei se você sabe, Jesus não nasceu em dezembro. Então você pode dizer tranquilamente que aquilo que vem em dezembro para te salvar é o seu 13º, não Jesus, tá bom? Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu provavelmente entre os meses de março, abril, mas não se sabe quando Jesus nasceu. E Jesus não pediu para que nós, como igreja, lembrássemos do seu nascimento. Ele pediu para que nós lembrássemos do quê? Quem lembra? Da sua morte. Então, qual data de fato é uma data cristã mais importante? Qual? A Páscoa. A Páscoa realmente é a data mais importante. O Natal acabou que se tornou uma coisa muito comercial, né? Só presente, muita comelança, e às vezes a gente até, Jesus passa em muitos lares aí, como aquele Macaulay Culkin lá, né? Esqueceram de mim, né? Deram presente, comeram bastante, e o mais importante acaba que não é reverenciado, que é Jesus. Então, apesar de não ser, a gente louva a Deus e comemora de qualquer maneira, mesmo sabendo que Jesus não nasceu daquela data. De qualquer maneira, é uma coisa relevante. Jesus veio por nós, morreu por nós, graças a Deus. Então a gente para também, mas não é uma data que a gente deva dar essa importância como a Páscoa, e nem é bíblica assim, né? Então, mas nós vamos fazer o nosso culto de Natal, domingo que vem, dia 19, 9 e 19 horas. Amém? Inclusive, no final de semana passado, nós tivemos o nosso Natal missionário, que a nossa igreja faz todo ano. O que é o Natal missionário? Está aí o vídeo, né? Que a gente faz todo ano. E no Natal missionário, nós atendemos 6 aldeias urbanas, pessoas muito humildes. E nós alimentamos em torno de 1.000 crianças. Sabe o que eu acho que esse é o Natal que faz sentido? Eu creio que esse seja um Natal que agrada a Deus. Não aquele Natal que a gente se fecha só e faz o amigo oculto, não é? E muitas vezes Jesus mesmo passa batido. Tá aí o vídeo? Vai ficar ruim por causa da cortina preta, mas passa só um pouquinho, só para a gente ter uma noção. E eu quero, com isso, agradecer você que ajudou com doações, com tudo. Solta aí. Aumenta um pouquinho. Isso tudo é roupa que a gente arrumou para doação. Pode aumentar um pouquinho. Cestas básicas. Oi, irmãos. Estamos aqui muito felizes e muito gratos a vocês e principalmente a Deus. Porque o objetivo era montar 600 kits e com a doação de vocês, nossas doações, nós montamos 1.000 kits. E por isso vamos atender mais crianças, mais aldeias. Muito obrigada. Ó, o caminhão de doações, as crianças. Doutores do reino aqui da igreja foram lá. Pode parar aí um pouquinho, pode parar aí, tá bom, só para o pessoal ter uma ideia. Os profissionais de beleza aqui da igreja, cabeleireiros, foram lá, cortaram o cabelo da comunidade gratuitamente, das crianças, dos adultos. Então eu acredito que esse Natal é um Natal que agrada a Deus, que é um Natal que a gente sai, que a gente nos tira do foco, né, e foca no outro, e ajuda o outro. Então eu quero agradecer muito, porque muitas pessoas aqui ajudaram, com roupa, com ofertas financeiras, com cesta básica, com bala. A gente fez 1.000 kits, ou mais de 1.000 kits, com cada um com plano de salvação, desenhado o plano de salvação para as crianças, com bala, com chocolate, com tudo. Evangelizamos, levamos alimento, fizemos lá cachorro-quente. O Flávio foi lá ajudar a fazer o cachorro-quente, que ele faz tão bem. Foi uma bênção. Então eu creio que se mais natais como esse acontecesse, talvez até daria mais sentido, né? A gente olhar para o próximo, a gente servir o próximo, e a gente entender que o evangelho não é só para salvar a alma da pessoa.
O evangelho é para salvar o homem todo. Porque o homem não é feito só de alma. Não adianta eu pregar para uma pessoa na rua e dizer, olha, vai com Deus, Deus te abençoe, sem sanar as necessidades básicas dela. O evangelho, ele salva a alma, mas o evangelho, ele também restitui a pessoa na sua família e na sociedade. Hoje de manhã, no culto da manhã, nós aqui entregamos certificados para os meninos da nossa casa de recuperação que fizeram um curso de barbeiro. Quem está aqui pela primeira vez, nós temos a casa de recuperação aqui na Uniderp Agrária, e um irmão da igreja foi lá dar o curso e nós entregamos o certificado para eles. Para quê? Para que quando eles saírem de lá, eles não saiam só com a alma salva, mas eles saiam com a profissão, eles saiam podendo abrir um salãozinho, podendo cortar o cabelo, podendo sustentar a família. Jesus nunca se preocupou só com a alma. Jesus, ele se preocupa com o homem todo. Então o evangelho, ele vem para abençoar e para tirar o homem não só da escuridão espiritual, mas para trazer o homem, sabe, para um outro nível, para camadas muito mais profundas de vida. Então nós louvamos a Deus por isso, e eu quero agradecer muito a você que participou, que doou, que ajudou. Nós vamos ter outros natais como esse, e quando a gente fizer o apelo, ajude como você puder. De repente tem roupa que você não usa lá, tem, sabe, um pacotinho de bala. Tudo isso são coisas pequenas que a gente pode fazer, que junta daqui e dali, a gente faz uma grande festa. Foi sábado à tarde e domingo de manhã, o pessoal aqui da igreja foi maravilhoso, maravilhoso. Então, parabéns para toda a equipe, parabéns para a igreja que tem essa visão de expansão, não no sentido de, a nossa visão não é de expansão no sentido de uma monarquia, né, e de outras igrejas, mas de levar o evangelho e de alcançar as pessoas humildes, sabe, e não aquelas pessoas que teoricamente vão trazer um retorno financeiro para a igreja. Não, isso não está nos nossos planos. O que está nos nossos planos é entrar nos lugares onde as pessoas que são desprezadas podem ser alcançadas, porque era isso que Jesus fazia, era com esses que Jesus andava. Amém? Então, domingo que vem, 9 da manhã e 19 horas, convide pessoas, venha prestigiar o coral, o teatro vai estar em cena aí também, vai ser muito legal. Último aviso, em janeiro, nós não fazemos culto de virada de ano, já há bastante tempo. Então, aquele culto de esperar a meia-noite, aquela coisa toda, nós não fazemos, já tem uns 10 anos. O que nós fazemos? Nós fazemos uma jornada de oração, de 12 dias de oração. Então, o nosso incentivo é que você passe o Natal com quem? Com a sua família. O Ano Novo com a sua família, comendo ali, se divertindo com a sua família. No dia 1º de janeiro até o dia 12, começa a nossa jornada de oração, que a gente chama de o ano em 12 dias. Por quê? Simbolicamente, cada dia representa um mês do ano. Então, dia 1º representa janeiro, dia 2, fevereiro. E assim a gente ora como se orássemos pelo ano todo, os meses do ano, e é muito clamor, muita oração. Aí é oração mesmo, clamor e louvor. Em 4 áreas que nós oramos: a vida espiritual, que é o mais importante, família, saúde e depois vida profissional e financeira. Então a gente divide em roda, é aquele movimento mesmo, quem gosta de oração, de clamor, os 12 dias direto de oração, cada dia representando um mês do ano, do primeiro dia ao dia 12, é uma bênção. Então, se você não vai viajar, ou vai viajar, mas vai voltar ainda, vai estar venha para a jornada, venha orar, venha clamar a Deus pela sua vida, venha colocar 2022 aí na presença de Deus. Aqui a gente coloca os pedidos de oração, a gente ora pelos pedidos de oração, e muitas coisas Deus faz. Ao longo do ano a gente tem muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas por milagres, por coisas extraordinárias que Deus faz. Amém? Nós vamos louvar a Deus mais uma vez, já preparando o nosso coração para ouvir a palavra já daqui a pouco. Vamos colocar de pé novamente. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta durante a execução dessa música agora, você pode estar adorando ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
o pastor Reinaldo vem aqui, as crianças acho que já foram para o culto infantil, né? Eu esqueci de dar um aviso importante. Na quarta agora, também é um culto de Natal, nós vamos ter a nossa 14ª frangada de Natal. Então quem já está na igreja há bastante tempo já conhece. Então nós vamos assar coxa sobre... Você está me devendo uma visita na quarta-feira, viu, né? Então vem, quem sabe você vem comer um franguinho assado comigo aí. Então, quarta agora vamos ter a nossa frangada de Natal. Uma palavra já de Natal, culto das 7 às 8, depois nosso jantarzinho ali. Todos estão convidados, não custa nada, porque a gente levanta tudo em doação para abençoar uns aos outros e todo mundo poder participar. Então vai ser bênção. Quarta agora, 19 horas. Pastor Reinaldo, pastor dos adolescentes aqui da igreja, que cuidou tão bem dos adolescentes esse ano, promoveu aí um retiro abençoado esses dias, vai trazer a palavra. Vamos orar por ele? Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto abençoado, pelos cultos anteriores também. E agora nós sujeitamos o nosso coração, o nosso espírito, para receber a Tua palavra com humildade, com desejo de crescimento para a nossa vida. Fala conosco, usa o Teu servo e nos abençoe, no nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 24. Um texto bem conhecido, mas que nos traz algumas lições, a qual eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Todos que acharam, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Te clamamos, Pai, pela Tua misericórdia. Agora, Deus, queremos transmitir a Tua palavra. Que essa palavra encontre lugar em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um texto bem conhecido porque conta-nos a história de um filho pródigo, ou seja, aquele filho que abandona a sua casa, pede ao seu pai os seus bens, a sua herança e parte para um lugar longínquo onde ele acha que ele pode ser mais feliz.
mais feliz do que dentro da sua própria casa. Então ele parte, e ali ele passa por momentos difíceis. Por quê? Porque ele gasta todo o dinheiro, ele perde todo aquele dinheiro que ele recebeu, toda a sua herança, toda a sua herdade é perdida. E ele passa então agora a viver de esmolas. Porque uma grande fome surge naquele lugar onde ele está, ele sem dinheiro, e ele então passa a procurar serviço e não encontra. O que ele encontra é servir os porcos. E diante disso, ele passa a se alimentar com esses bichos. Ele passa a se alimentar da comida que era dada a eles. Ou seja, no nosso conhecimento, a lavagem. Ele passa a viver dessa forma. Por quê? Por uma escolha errada. Uma escolha errada que ele fez. Uma escolha errada que levou ele a uma vida, a um retrato de uma pessoa fracassada, de uma pessoa onde ela é uma pessoa frustrada, porque até então ela pensava o quê? Eu vou ter dinheiro, eu tenho tudo. E na realidade não é verdade, irmãos. O que aconteceu com ele foi algo frustrante. Porque ele chega naquele lugar e ele se torna totalmente uma pessoa fracassada. Uma pessoa que passa por todo tipo de humilhação. Uma pessoa que passa por aonde ele tem a sua história totalmente destruída. Aonde um lugar da onde ele saiu, que ele tinha tudo, ele passa por um lugar aonde ele não tem mais nada, aonde ele se alimenta juntamente com os porcos. Ou seja, sua vida totalmente destruída. Só que esse menino, esse rapaz, ele toma uma decisão na sua vida. Ele resolve recomeçar. E nesse recomeço ele encontra alguns desafios, que muitas vezes nós também encontramos. O recomeço é difícil, recomeçar é complicado, recomeçar dói, recomeçar machuca. Porque muitas vezes existem na nossa vida relacionamentos fracassados. Relacionamentos esse, conjugal, relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, que estão destruídos, outras áreas da vida totalmente destruídos, sonhos que já não existem mais, sonhos frustrados. E para nós recomeçarmos isso novamente, é doído. Ministérios destruídos, e isso dói. Você pensar em voltar, você pensar em recomeçar novamente, oportunidades que foram frustradas, oportunidades que foram deixadas de lado, casamentos destruídos, estudos abandonados, desafios espirituais que foram colocados de lado. Tudo isso machuca, dói. E eu fico imaginando aquele menino pensando em o que ele fazer para voltar. Como ele fazer para ele voltar novamente para sua casa. Pensa no desespero daquele jovem. Ele pede toda a sua herança para o seu pai. Ou seja, ele diz para o seu pai: pai, para mim você está morto. Porque para o pai poder dar a herança para o filho, ele tinha que morrer. E o filho diz para o pai: você está morto, eu quero a minha parte, para mim você está morto. Imagine só, irmãos, como que não deveria estar a consciência daquele jovem, quando ele então decide, ele toma uma decisão de retornar para a sua casa. E ele diz: poxa vida, os empregados do meu pai têm do bom e do melhor, e eu aqui passando vergonha, eu aqui passando humilhação, eu aqui vivendo essa vida que não é a minha vida. Eu disse para o meu pai que ele estava morto, porque eu quis algo para que eu pudesse satisfazer a minha vida, para que eu pudesse satisfazer a minha vontade, para que eu pudesse satisfazer o meu ego.
E agora eu estou aqui. Quantas vezes isso acontece conosco? Mas o Senhor nos chama nessa noite para um novo recomeço. Para recomeçarmos, não importando aonde nós paramos, não importando a nossa situação. Mas o Senhor nos chama a um recomeço. Aquele jovem, ele enfrentou os desafios da sua vida. Ele não se importou da vergonha, ele não se importou com as lembranças do passado, ele não se lembrou com a sua autoestima, ele não se importou com o que as pessoas iam pensar, com o que as pessoas iam dizer, não. Ele não se importou com esses obstáculos, pelo contrário, ele decidiu recomeçar. Ou seja, nós precisamos também tomarmos uma atitude para um novo recomeço. Não importa como você chegou aqui, não importa a maneira como você entrou aqui, não importa se os seus sonhos, você já não os sonha mais. Não importa a situação que o seu casamento está, não importa, mas que você tome uma atitude nessa noite, uma atitude não inspirada simplesmente no teu querer, mas inspirado na graça do Senhor Jesus Cristo que Ele tem para te oferecer, que Ele tem para te dar, que Ele tem para derramar sobre a tua vida. Aquele jovem decidiu, ele tomou uma decisão e nada poderia impedi-lo de recomeçar, nada poderia impedi-lo a sua decisão. Ele não pensou na vergonha, na dor, na frustração, na decepção. Nada poderia impedir a mudança da sua história. Nada. Ele simplesmente, ele decidiu. E eu pergunto para você aqui nessa noite, o que tem impedido você de recomeçar? O que tem atrapalhado o seu recomeço? O que tem atrapalhado você recomeçar a tua vida novamente? O que tem atrapalhado você recomeçar os seus relacionamentos novamente? O que tem atrapalhado o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os teus filhos? Que você recomece, em nome do Senhor Jesus. Reconheça o seu erro, reconheça que você falhou, reconheça que você está errado, mas recomece em nome do Senhor Jesus. Não fique parado, não fique estagnado. Os seus projetos que estão parados, os seus sonhos, os seus planos que por um motivo ou outro ficou parado no meio do caminho. Recomece. Recomece os seus projetos, recomece os seus planos em nome de Jesus. Que você tenha esse desejo de recomeço. Aquele jovem, ele tomou algumas atitudes, a qual eu quero compartilhar com você aqui nessa noite. Em primeiro lugar, lá no versículo 17, versículo 18, que nós lemos, ele diz assim, tornando-se em si, olha só, caiu em si. Ele começou a refletir. Ele disse, quantos empregados do meu pai comem do bom, têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Versículo 18, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, e eu vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso reconhecer aonde eu errei. Eu preciso reconhecer aonde eu falhei. Eu preciso reconhecer aonde eu caí. Por que eu caí? Por que eu falhei? Aquele menino, ele disse, eu pequei contra os céus. Eu pequei contra ti. Eu fiz algo que não deveria. Eu pedi algo que não era no tempo. Eu pedi a minha herança onde não era para ser pedido ainda. Eu resolvi matar o meu pai. Matar dentro de mim. Quantas pessoas nós temos matado dentro de nós? Quantas pessoas?
Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Eu preciso lembrar aonde eu caí, aonde eu falhei, aonde eu errei. Quando aquele jovem decidiu recomeçar a sua vida, a primeira coisa que ele fez, ele reconheceu que ele errou. Ele reconheceu que ele falhou. Ele viu aonde ele havia errado. Ele viu que ele tinha cometido alguns erros na sua jornada, na sua caminhada. Ele considerou o seu pai morto. Ele foi um jovem totalmente indisciplinado. Ele foi um jovem esbanjador, tanto é que ele perdeu tudo. No entanto, a atitude que ele tomou, a atitude que ele teve, de ser indisciplinado, de matar o seu pai, de ser esbanjador, fez com que ele perdesse tudo. Fez com que ele passasse vergonha, fez com que ele fosse humilhado, porque ele dependeu dele próprio. A decisão foi dele, a escolha foi dele. E quando ele chega no último estágio da miséria, quando ele chega no fundo do poço, ele reconhece então de que ele precisa recomeçar a sua vida. Ele reconhece que ele precisa voltar. Ele reconhece que ele precisa pedir perdão. Ele reconhece que ele precisa ser perdoado. Quantas vezes nós precisamos pedir perdão? Pedir perdão não é fácil. Pedir perdão dói. Pedir perdão mexe com o nosso ego. Mexe. Pedir perdão, reconhecer o erro, reconhecer que eu falhei com meu filho, reconhecer que eu falhei como pai, reconhecer que eu falhei como esposo, reconhecer que eu preciso pedir perdão, não é fácil, machuca, dói, mas é necessário. Se você quer recomeçar, meu irmão, em nome de Jesus, se há necessidade de pedir perdão para alguém, peça. Peça. Se você muitas vezes não consegue, peça a Deus, ore a Deus, busque em Deus, que Ele vai te dar coragem. Aquele jovem, ele teve atitude e ele teve coragem. Eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, porque eu falhei contigo, eu errei contigo. Não espere chegar ao último estágio. Não espere chegar no momento em que você ver a sua família sendo destruída. Não espere chegar no momento de você ver o seu filho perdido para as drogas. Não espere chegar o momento de você ver os seus filhos perdidos para a prostituição. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, como pai, como mãe, abrace os seus filhos. Ore pelos seus filhos, zele pelos seus filhos em nome de Jesus. Faça isso. Nós como pais erramos, falhamos. Eu como esposo erro, como pastor erro também. Mas nós precisamos ter a atitude e a hombridade de reconhecermos quando falhamos. Fazermos como aquele menino: eu reconheço os meus erros. E quando eu reconheço que eu errei, quando nós reconhecemos o nosso erro, abre-se uma porta para uma nova história na nossa vida. Abre-se uma porta para algo novo acontecer na nossa vida. Não deixe essa porta se fechar, irmão. A palavra de Deus para você nessa noite é: recomece. Recomece. Não com seus próprios conhecimentos,
não com a sua própria força, mas recomece na força do Espírito Santo de Deus. Reconheça, se você, pai, tem errado com seu filho, peça perdão. Não é feio, não, pastor, aonde já se viu isso? Eu vou perder a autoridade, eu vou perder o respeito. Não, pelo contrário, você vai ganhar mais respeito pelo teu filho. Se você precisa pedir perdão para a tua esposa ou para o teu esposo, faça isso em nome do Senhor Jesus. Faça isso, irmãos, eu estou falando aqui, não é o que eu ouvi dizerem, não, é experiência própria. Não é fácil, não. Não é fácil chegar para o filho e dizer, filho, eu errei com você. Já aconteceu isso comigo. De eu chegar para minha filha e dizer, filha, eu errei com você. E aconteceu aqui dentro, num culto de sábado, no clube da comunhão. O Senhor falou muito ao meu coração. E eu cheguei na minha filha e disse, filha, eu falhei com você, eu errei com você, eu quero te pedir perdão. Eu já falhei com a minha esposa. E pude pedir perdão e ser perdoado. E o recomeço é bem melhor do que o começo. Pode ter certeza disso. Porque você recomeça na presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você recomeça com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não espere chegar no último estágio da dor. Não espere chegar no fundo do poço. Não espere chegar naquele lugar aonde não tem mais jeito. Se você tem chance, resolva tudo antes em nome do Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue os seus planos ao Senhor. Faça como aquele jovem. Ele fez uma retrospectiva na sua vida. E ele chegou à conclusão de que eu errei. E eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso reparar o meu erro. E o meu reparo vai ser, Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado mais seu filho. Me coloque com seus empregados, me coloque no fundo da casa, mas eu quero pedir e receber o seu perdão. Recomece. Recomece em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, versículo 18, 19, diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus empregados. Versículo 20, levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, aquele jovem, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu a sua falha. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu. E agora, ele toma uma decisão. Ele toma uma atitude. Ele diz, eu preciso mudar de vida. Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso continuar vivendo aqui, comendo da mesma comida que os porcos. Eu não posso mais viver sendo humilhado. Eu não posso mais viver essa vida de frustração. Eu não posso mais viver essa vida aonde eu não tenho nada. Eu preciso tomar uma atitude. E a atitude daquele jovem, ele não somente reconhece as suas falhas, os seus erros, mas ele decide mudar completamente a sua vida. Ele decide tomar uma decisão. Eu vou ter com meu pai e vou dizer para ele, pai, eu não quero morar aqui na sua casa. Eu não quero porque eu não sou digno de ser chamado mais de seu filho. Me coloque com os empregados. Mas eu não quero mais viver essa vida de humilhação. Ou seja, ele decide deixar aquele estilo de vida que ele estava vivendo. Ele decide deixar aquela vida de vergonha, aquela vida de humilhação, aquela vida de frustração, aquela vida de necessidade. Ele não quer mais para ele.
Ele diz: não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero. Eu preciso voltar. Eu preciso voltar para um lugar de honra. Eu preciso voltar para um lugar aonde eu sou cuidado. Eu preciso voltar para um lugar aonde eu sou amado. Irmão, escute bem isso que eu vou te dizer. A sua casa, o seu lar, a sua família é o seu lugar de honra, é o lugar onde você é amado, é o lugar onde você é cuidado. Você não precisa de outro lugar além do seu lar, porque é ali que você recebe a honra, é ali que você recebe o cuidado, é ali que você recebe o amor. É ali, na sua casa, no seu lar, com a sua família. É o que aquele jovem pediu. É aquilo que aquele jovem queria. Eu preciso ser cuidado, eu preciso ser amado. E o que Deus mais quer na vida do homem são atitudes, muito mais do que palavras. Muito mais do que palavras. É necessário atitude. Atitude. Atitude de reconhecer a qualidade do outro. Atitude de você poder demonstrar o seu amor, o seu carinho. Nós tivemos uma experiência no nosso retiro, irmãos, nesse final de semana. Fantástico. Coisas que nos emocionou muito, não ficou uma pessoa sem chorar. O pessoal da cozinha desceu todos. Que nós fizemos uma dinâmica com as crianças, com os adolescentes. Muitos pais pensaram: olha, o meu filho vai olhar primeiro o presente. Nós pedimos para cada pai mandar uma carta para os seus filhos. E sabe qual que foi a reação de todos? Eles não olharam presentes, mas eles abriram as cartas, porque eles queriam ver a atitude demonstrada pelos seus pais para com eles. Não é presente, não é dinheiro, mas é atitude, é um abraço, é um carinho, é uma atenção, é dizer para o filho: filho, senta aqui que eu quero te ouvir. Senta aqui que eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Muitas vezes nós achamos que como pais nós ensinamos, mas não, nós aprendemos também com os nossos filhos. Mas nós nos achamos muitas vezes autossuficientes. E quem sabe nessa noite não é o momento, não é a noite de você ter um recomeço de relacionamento na sua família, um recomeço de relacionamento com seus filhos. Pare um pouco e pense. Tome uma atitude. Atitude. A atitude daquele jovem voltando valeu mais para o pai do que as palavras que ele havia preparado, do que o discurso que ele havia preparado. A atitude de ver aquele filho voltando para casa. Um filho que voltou totalmente irreconhecível. Talvez ninguém reconhecesse mais ele, porque estava sujo, maltrapilho, fedendo, sujo, porque ele estava no meio dos porcos. Ninguém o reconheceria. Mas o pai, lá de longe, o pai olhou e o reconheceu. Querido, preste atenção. Talvez ninguém te reconheça, mas o Senhor Deus te conhece. Deus conhece o seu íntimo. Deus conhece o mais profundo dos teus sentimentos. Deus te conhece porque Ele é o teu Pai. Então não pense que você está sozinho. Deus está aguardando uma decisão sua. Deus está aguardando uma decisão da sua vida.
Não fique sentado lamentando. Não fique sentado curtindo o seu fracasso. Não fique se deliciando com o amargo das suas frustrações. Não, mas em nome de Jesus, decida mudar de vida completamente. Decida tomar uma decisão nessa noite. Decida. Tome uma decisão. Se é uma decisão familiar, tome essa decisão. Se é uma decisão ministerial, tome essa decisão. Mas não fique aí se lamentando, chorando. Ah, eu parei. Ah, eu desisti. Não. Levante-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E por último, versículo 22. O pai disse aos seus servos: trazei-o depressa a melhor roupa e vestilho. Ponde-lhe anel nas mãos e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aquele filho reconheceu o seu erro. Ele toma uma decisão, ele toma uma atitude. E ele reconhece que o pai verdadeiramente o ama. Deus ama você. Deus nos ama. Ele jamais nos abandonou, jamais nos abandonará. Ele jamais nos deixará sozinho. Jamais, jamais. Aquele jovem resolveu voltar para sua casa. Resolveu voltar a viver novamente. Mas não uma vida qualquer. Não uma vida da sua maneira, como da sua primeira decisão. Mas ele resolve voltar e viver de acordo com a vontade do pai. E o que o pai faz? O pai pega e diz: trazei roupa nova para ele. Isso aqui significa o quê? O pai está dizendo: trazei roupa nova. Porque ele está perdoado. Não importa o seu pecado. Não importa a sujeira que você esteja vivendo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele tira as nossas roupas sujas. Ele tira nossas roupas imundas e nos coloca roupas novas. Vestes de louvor, vestes de alegria. O pai diz: pegue um sapato. Pega as sandálias. Ou seja, meu filho, eu estou te devolvendo a dignidade que você perdeu. Você passa a ser digno novamente. Eu estou te devolvendo a dignidade. Traz o anel, coloque o anel no seu dedo. Filho, você não é um dos meus empregados, não. Eu estou colocando o anel no seu dedo. Eu estou te dando autoridade. Eu estou dizendo: você é o meu filho. O Senhor quer te dar, quer te revestir nessa noite com a autoridade vinda de Deus sobre a tua vida. O maior interessado no seu recomeço é Deus. O maior interessado em você recomeçar é Deus. Ele sempre vai tomar iniciativa. O pai, quando viu o filho de longe, ele saiu correndo. Não se importou com a sujeira do filho. Não se importou com o mau cheiro. Mas ele o abraçou e o beijou. E disse: façamos uma festa, porque esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. O Senhor quer restaurar, quer ressuscitar os teus sonhos, os teus planos, a tua vida.
Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Que você curvasse a tua cabeça. Talvez essa noite seja a noite onde você tenha que voltar, iniciar tudo novamente. Na casa do Pai não vai te faltar nada, porque há prazer em Deus em te abençoar. Há prazer em Deus em sustentar a sua vida. Há prazer em Deus em te dar a direção, como foi dito aqui no início. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aonde há recomeço a festa. Feche seus olhos. Medita nessa canção. Não sei como você veio aqui nessa noite, como você chegou. Se há alguma frustração, se há alguma coisa que precisa ser restaurada, se há relacionamentos que precisam ser restaurados, se há necessidade de perdão no seu lar. Louvemos ao Senhor. Preste atenção. Você que de alguma forma se sentiu tocado por essa palavra, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir por você que o Espírito Santo de Deus possa mover na sua vida, possa mover no seu coração. Se você
você sentir de colocar a mão no seu coração agora, faça isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te dê força. Se houver necessidade de uma reconciliação, se houver a necessidade de uma restauração, se houver a necessidade de um pedido de perdão, que Deus te dê força para que você possa fazer isso em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Muitas vezes nós não entendemos o porquê, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Tu conheces cada um que aqui está neste momento. Tu sabes o que se passa na vida de cada um. Tu conheces a mais íntima necessidade. Tu sabes, Deus, se há uma necessidade de vidas serem restauradas, de relacionamentos serem restaurados, relacionamentos conjugal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre filhos e pais. Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que não fiquemos somente em palavras, mas que possa existir atitude de se reconhecer o erro, atitude de reconhecer a necessidade de um recomeço. Deus, em nome de Jesus, tome cada vida aqui nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando em cada coração aqui nesse momento. Quebre agora, Senhor, todo o orgulho. Quebre agora, Senhor, todo o medo. Quebre agora, Senhor, tudo aquilo que impede este homem, essa mulher, Deus, de reconhecer onde errou. Quebre agora, Senhor, todo medo, toda frustração de um novo recomeço. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que possa haver aqui nessa noite um reconhecimento, possa haver aqui nessa noite uma autoanálise, possa haver aqui nessa noite, Deus, um abraço do Senhor em muitas vidas, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada família aqui nessa hora. Eu quero abençoar cada esposo, cada esposa, cada filho, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, e que haja um retorno às primeiras obras, conforme disse o apóstolo João na sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Bem, eu sempre fico tocado quando escuto uma mensagem em cima da parábola do filho pródigo, que eu lembro muito da minha história de vida. Quando adolescente, saí da casa da minha mãe, 15 anos, fiquei 4 anos fora, onde eu me converti, no interior do Goiás, foi um lugar em Esmeralda, 4 anos vivendo longe dos cuidados da minha mãe, imaginando que essa ilusão, né, de que longe do pai, longe da mãe, longe de Deus, a gente vai viver bem, a gente acha que é autossuficiente. Claro que no meu caso tinha um propósito, né, mas não se muda, né? Não se muda achando que longe da presença de Deus você vai viver bem. Faça isso. E graças a Deus, Deus trabalhou na minha vida lá. Foi onde eu conheci a palavra também, me converti. Mas eu era, nessa época de adolescente, eu era muito arrogante, era assim, era algo muito difícil, era uma convivência muito difícil. E tudo que eu queria era ficar longe mesmo. Como foi difícil esses 4 anos lá. E depois eu voltei para a casa da minha mãe, fui recebido novamente assim como o filho pródigo foi recebido, restaurado no meu lugar. E é tão bom quando a gente percebe, né, que
Deus nos ama, que os nossos pais também. Não despreze isso. Vamos colocar de pé. Uma outra hora eu te conto toda a história, que é longa, né? Tem um pastelzinho frito na hora ali, se você quiser lanchar, para a gente bater um papo, conversar um pouquinho. Tem pães ali da nossa comunidade de recuperação que trouxeram hoje para vender, para ajudar na subsistência da casa de recuperação. Se você puder adquirir e levar também, você vai ajudar a casa de recuperação. Amém? Então, domingo que vem, 9 da manhã, 19 horas, nossa cantata de Natal, 9 e 19. E quarta agora, a nossa frangada de Natal. Vem aí assistir o culto com a gente, depois jantar conosco. Vai ser uma bênção. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, ó Deus, porque tenho a oportunidade de rever a minha história. E eu sei que muitos aqui também, provavelmente, vê a própria vida ali. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, palavra abençoada. E se há alguém aqui, ó Deus, com essa ilusão, a ilusão do país distante, a ilusão dos amigos, a ilusão de que longe do pai, longe da mãe, longe de Deus, se vive melhor, ó Deus, se vive com mais liberdade, que o Senhor, ó Deus, possa corrigir essa visão e que saiamos daqui com essa lição preciosa, que devemos estar sempre, ó Deus, na Tua presença, nunca achar que viver distante do Senhor é melhor, viver distante dos Teus preceitos, distante da casa do Senhor, e nem dos nossos pais biológicos também. Se há alguém aqui talvez passando por essa fase difícil que eu vivi, ó Deus, há décadas atrás, na minha adolescência, imaginando, ó Deus, que longe dos cuidados do pai e da mãe se vive melhor, ó Deus, um engano terrível. Corrija essa visão, corrija a rota dos adolescentes, dos jovens, ó Deus, para que não vivam experiências como a que eu vivi, ó Deus, por não ter ouvido a minha mãe, não ter ouvido, ó Deus, por achar que eu fazia o meu próprio caminho, o meu próprio destino. Mas te louvo também porque o Senhor corrigiu a minha rota, o Senhor me ajudou a voltar e a retomar os caminhos de vida. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana na Tua presença abençoada, que o Senhor nos guarde de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso aqui com os meus irmãos, a nossa família espiritual, compartilhando essa palavra de renovo, de restauração e de recomeço. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe.